Sou Dori Edson, analista e comentarista do jornal Vale Net. Aconteceu nesta semana fato que mexeu aí com a política nacional. Foi a filiação do ex-ministro Carlos, conhecido como Santo Cruz, né? Mas na verdade o nome dele é Carlos Alberto Santos Cruz, mas pseudo Carlos Santos Santo Cruz. Ele filiou ao Podemos, partido do nosso presidenciável ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro da Justiça. Santo Cruz, como vocês sabem, ele é um ministro considerado linha dura do Exército Brasileiro. Ele era do núcleo duro do governo Bolsonaro, que era um governo que quis ser montado por militares. E o general Santo Cruz era aquele general que mantinha o respeito, mantinha a linha dura ali no núcleo do QG, que nós chamamos o QG de Jair Bolsonaro. Santo Cruz, ao filiar ao Podemos, ele fortalece a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Durante o discurso, ele comentou e falou que na política há pessoas boas e que essas pessoas boas precisam continuar na política. Ele acompanha aí o discurso do ex-ministro Sérgio Moro, que está tendo esse discurso de que a política tem pessoas que têm um propósito diferente do outro. Há uns que têm o propósito de ajudar o Brasil e há outros que têm o propósito de ajudar a si mesmo. Então esse ex-ministro Santo Cruz, ele fortalece bastante a identidade e o respeito da candidatura de Sérgio Moro. O Exército Brasileiro hoje ficou aí numa situação desconfortável, porque um presidenciável ter um ministro, um ex-ministro, como candidato, apoiador, como declarado, e olha que é um apoio declarado de Santo Cruz ao ex-juiz Sérgio Moro, isso fortalece o nome de Sérgio Moro junto ao Exército Brasileiro. Apesar que existe uma desconfiança do Exército Brasileiro ao nome de Sérgio Moro, porque acha que ele traiu Bolsonaro. Sérgio Moro vai provar que não houve traição. Sérgio Moro vai provar que houve sim uma interferência do presidente Jair Bolsonaro em sua pasta, ao querer ao identificar, criar uma situação desconfortável com relação à Polícia Federal, intervir nos trabalhos quando ele quis trocar a superintendência da Polícia Federal. E Sérgio Moro, mantendo a sua ética, como sempre, ele não aceitou essa interferência do nosso presidente Jair Bolsonaro, que alega ter motivos, alega por ser presidente, ele pode escolher os seus superintendentes estaduais. Eu acho até que ele tem razão de escolher, sim. Ele é o presidente da República e eu acho que ele tem poder. Se eu fosse o presidente, eu também escolheria. Mas, na situação que se encontrava, os processos, a desconfiança aí de rachadinha, do crime da Marielle lá no Rio de Janeiro, ele não podia sequer entrar em conflito naquela região, porque aquele conflito ali está todo minado. A conspiração por todos os lados a respeito da morte de Marielle, e é também uma conspiração aí sobre a rachadinha de Flávio, o senador Flávio Bolsonaro. Não sabemos se ele cometeu rachadinha ou não, porque a justiça ora condena através do MP, através do Ministério Público, e vem o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, alega que não houve nada, que ele está inocentado. Há um desembargador que inocenta, vem o outro desembargador que diz que ele é inocente. Então não sabemos de que lado que a justiça está, não sabemos como que ela interpreta isso. Como que a lei é uma só, um juiz interpreta de um jeito e o outro interpreta do outro. Então nós, como analistas, entendemos que não podemos fazer esse comentário, porque nem a justiça
está conseguindo identificar se houve ou não houve rachadinha. Então, o Bolsonaro não poderia intervir lá na Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque havia ali um caldo quente naquele processo, né, envolvendo Carlos Bolsonaro, envolvendo o próprio filho dele, quando foi deputado estadual, nas rachadinhas. Então, a filiação do nosso ex-ministro Santo Cruz fortalece muito, né, a campanha, o nome de Sérgio Moro rumo ao Palácio do Planalto. General é o primeiro ex-integrante do atual governo a apoiar abertamente o juiz. Então, quando ele declara apoio, filia-se ao Podemos, que é o partido que vai crescer muito, né, aqui em nossa região, inclusive no comando aí de alguns presidentes. Eu posso citar, por exemplo, o presidente estadual do Podemos, o deputado federal Igor Timo, que é um deputado que está fazendo crescer muito o Podemos em Minas Gerais. O Podemos vai fazer aí muitos deputados aí, né, com essa inserção do nosso presidente, do nosso candidato, o presidenciável Sérgio Moro. Então, esse camarada, esse general, esse senhor, ao filiar-se ao Podemos, ele declara-se como candidato ao Senado. Ele pode ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, pelo Distrito Federal ou mesmo, né, por São Paulo. Ele vai esperar e vai analisar aí, né, a executiva estadual determinar aonde ou por onde ele será candidato ao Senado Federal. E ele é um nome nacional. Todo mundo, todos os estados conhecem aí a história, o passado do nosso general Santo Cruz, que tem um respeito muito grande pelos bolsonaristas. Por mais radicais que sejam os bolsonaristas e por mais que sejam ultra, né, direita, eles respeitam aí o Santo Cruz por ser um general linha dura, não por ser general, mas porque conserva e mantém aí os valores da família. Esse general é muito respeitado aí também por muita parte dos bolsonaristas, que eu acredito na sua eleição aí como senador da República. Ele falou também que o Brasil não precisa de um salvador da pátria, né? Nós tentamos buscar aí no passado um salvador da pátria, e que foi até certo ponto, mas como ramificou para os estados e municípios, a corrupção acompanhou junto. Nós não precisamos de um salvador da pátria, diz Santo Cruz. Nós precisamos de um camarada, de um presidente, de um nome que realmente saiba administrar e governar o país. Não precisamos de candidato populista, precisamos de candidato que tem ética, que respeita a Constituição e respeita os valores morais da família. O gesto simbólico, já que busca apoio de generais que uma vez estiveram ao lado do presidente. Muitos generais estão aí deixando aí o bolsonarismo e estão caminhando para o candidato Sérgio Moro. Isso está fortalecendo muito, haja vista que a bandeira do nosso presidente Jair Bolsonaro é colocar tanto que o governo dele tem mais militar do que civil, né? E o povo brasileiro aplaudiu e aplaude isso, acha isso veemente importante. Um general que já tem um salário aí, os militares hoje são uma classe seletiva, com todo o respeito que eu tenho aos militares, mas é uma classe seletiva, tem os maiores salários do Brasil. Os militares convivem com perigo. Peraí, quem trabalha na área metalúrgica, quem trabalha no alto forno, na serraria, quem trabalha como motorista de ônibus, quem trabalha como motorista de táxi, quem trabalha, enfim, os trabalhadores, no modo geral, que convivem aí com a periculosidade, com a insalubridade, eles não convivem com perigo? Por que o salário deles tem que ser menor e dos militares tem que ser maior? Porque, na verdade, a visão do presidente Jair Bolsonaro, por ser militar, é apoiar e defender a classe dos militares. Quando nós temos na República um presidente que ele é professor, com certeza ele vai defender aí a classe, o chamado
corporativismo na política. Santo Cruz foi demitido por Bolsonaro no ano já de 2019, após divergência com o ministro, Gustavo Bibiano. Divergência a respeito da comunicação do governo. Ele foi terceiro ministro a deixar a gestão do presidente. Antes dele, melhor dizendo, ele não teve problema com Bibiano, ele saiu, Bibiano saiu antes, mas ele é o terceiro ministro a deixar a gestão do presidente. Antes dele saíram o Gustavo Bibiano e Ricardo Vélez, da Educação. O general teve embate ele teve embate com os filhos de Bolsonaro e também teve embate com o escritor Olavo de Carvalho. É bom dizer que Olavo de Carvalho nunca foi filósofo. Ele é um escritor de livros que muitos dizem por aí que é até um plágio, Mas com todo o respeito que eu tenho ao escritor Olavo de Carvalho, ele vive fora da caixinha, porque ele mora nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, e quer discutir política, ele quer interferir na política do Brasil, morando num país como os Estados Unidos. Ele tinha que morar no Brasil, lá no sertão do Nordeste, e começar a compilar a política de lá. Aí sim, talvez ele teria maior respeito aí do povo brasileiro, não só dos ultradireitistas, bolsonaristas, como nós vimos aí pela rede social. Santo Cruz também afirmou ter se sentido envergonhado pela decisão do Exército ao não punir o ex-ministro Eduardo Pazuello. Na visão de Santo Cruz, o Exército perdeu ponto, perdeu credibilidade junto ao povo brasileiro por não punir o ex-ministro Eduardo Pazuello, por ter feito aquela pré-campanha da motociata, que aconteceu, onde ele participou de um ato político, e é proibido pelo Exército brasileiro, é proibido pelas Forças Armadas, tanto civil, militar, como o Exército brasileiro, Marinha e Aeronáutica, de ativamente, nessas Forças Armadas, o comandante ou soldado, enfim, nenhum integrante dessas forças pode participar, a não ser que ele peça licença, para participar. Não é o caso do ministro, que se pousava de ministro e ao mesmo tempo de general. E ele estava na ativa, estava no comando. Isso é proibido pelas Forças Armadas. Ele ficou envergonhado pelo Exército, pelo comandante do Exército, ficar tão mercê aí do presidente e não punir esse cidadão. Então hoje Sérgio Moro fortalece seu nome, juntamente com a vinda do nosso ex-ministro Santo Cruz, e acredito que Moro vai crescer muito, principalmente aí com as Forças Armadas, com a filiação do nosso futuro senador Santo Cruz. Dori Edson para o jornal Vale Net.